Evangelho escrito por Lucas, e vamos ler no capítulo 14, alguns versículos a partir do 27. Se depois da leitura os irmãos quiserem manter as Bíblias abertas para acompanhar a reflexão, acho que vai ser muito bom para todos nós. Vocês vão orar por mim? Amém. Que amém aguardo. Vai ou não vai? Amém. Amém. Eu falei Lucas capítulo 14, versículo 28. Aliás, 27, desculpe. Estão ligados, né? 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Queridos, eu gostaria de pensar um pouco com os senhores e as senhoras nesta noite sobre o discipulado de Jesus para as nossas vidas. Os irmãos sabem que a palavra discípulo significa aluno, seguidor. E o discípulo, ele recebe as devidas instruções, a devida doutrina e absorve aquele ensino, aquela doutrina e segue o seu mestre com firmeza. Uma coisa que me deixa muito pensativo sobre o discipulado, dentre tantas, mas uma coisa que me deixa muito pensativo sobre o discipulado é a perseverança. Porque nem sempre, às vezes, os talentos do discípulo, eles têm tanto valor, tanta grandeza, quanto a perseverança. Se a gente traz como exemplo a questão daqueles 3 homens que receberam 8 talentos, um recebeu 5, outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. E o Senhor entregou aqueles talentos a eles, objetivando que eles produzissem mais talentos para que fossem abençoados no final na prestação de contas. Porém, os 2 primeiros, ou seja, o que recebera 5 e o que recebera 2, fizeram o papel devido, granjearam 100% do que receberam e entraram para o gozo do seu Senhor. Mas o terceiro pegou o talento e enterrou, justificando que o senhor dele era rijo, e tal, colhia onde não plantava, e o Senhor lhe repreende, e depois da repreensão o envia para as trevas, aonde há pranto e ranger de dentes. A gente entende que aquele terceiro servo não foi perseverante, ele também não foi eficaz quanto à responsabilidade que recebera. E eu vejo aqui convosco, neste texto que li, que o discipulado, ele é desafiante para a vida da gente. E eu vejo aqui nesse texto, e aprendo aqui com ele, ou nele, que o discipulado é comparado a 2 coisas. Jesus faz aí uma comparação do discipulado com 2 realidades. A primeira é com a edificação de uma torre, e a segunda com uma guerra. Vamos ver isto, por favor? Observem, por favor, o que diz o versículo de número 28.
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, repita bem bonito, edificação. Pois bem, no final do versículo ele diz: não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. E a vida da gente, já estou aplicando o que estou falando, a vida da gente, irmãos, como discípulos, neste discipulado, é comparado à construção de uma torre. E quando a gente pensa na construção de uma torre, nos vem à mente alguns pontos aqui interessantes, inclusive. O primeiro, ora, se eu sou um discípulo e estou construindo uma torre que quero compará-la à minha vida espiritual, à minha carreira, à minha trajetória, à minha caminhada de fé, é essa torre. Aí vem a primeira coisa: aonde é que eu estou construindo a minha torre? Aí a gente cita Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, que diz assim, vocês querem ler, né? Ok, vamos ler. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem, o que, minha gente? Eu não entendi. Ao homem prudente, que edificou. Estão vendo a analogia que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que a nossa vida como discípulos constitui-se em dois aspectos, conforme o texto de Lucas. Primeiro, a construção de uma torre, e segundo, uma guerra. Vamos falar sobre essas coisas. Mas se eu estou construindo uma torre, ou seja, a minha vida, qual é o terreno? Aonde é que eu estou colocando essa construção? Aí diz aí o versículo 25. E desceu o que, minha gente? Aí eu estou triste. Tem gente que não está acompanhando. Eu tão empolgado aqui. Me ajuda aí. E desceu a chuva. E o que mais? Isso. E o que mais? Continuem. Peraí. Vamos repetir essa expressão. E não caiu. Mais uma vez, mais forte. E não caiu. Por que ela não caiu? Mas o texto continua mostrando agora o fato do homem insensato, que construiu a sua casa, a sua torre, a sua vida, em cima de quê, minha gente? E as mesmas tempestades, os mesmos problemas que combateram aquela primeira, combateram essa segunda. E diz o versículo de número 27, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E o que foi que aconteceu? A primeira caiu, e a segunda? Porque o lugar da construção desta segunda aqui não era um lugar propício. E o Espírito do Senhor nos leva a pensar aqui nesta hora: aonde é que eu estou construindo a minha torre? Como discípulo do meu Senhor, é na rocha ou na areia? Preciso dizer, queridos, que mesmo construída a torre na rocha, nós não estamos isentos de, repitam, chuva, ventos e rios combatendo contra nós. Aí a gente precisa entender, queridos, que não somos excluídos destas coisas porque a nossa torre está sendo construída na rocha. Não, senhor. Mesmo na rocha, mas vem o quê? As lutas, as crises, não é, pastor? As dificuldades que vem assoprando para arrebentar com tudo na vida da gente, irmãos.
E há momentos que quando essas catástrofes, essas violentas ações da natureza vêm contra nós, a gente se abala para um lado e para o outro, mas a casa, a torre está sendo edificada aonde, gente? Então, só para ratificar isso aqui que eu estou considerando, aonde é que você está edificando a sua torre? Cândido, aonde é que tu estás edificando a tua torre durante todos esses anos? Que esta pergunta, ela fique bem viva na mente da gente, para a gente ter o cuidado de continuar edificando a nossa torre na rocha. Eu preciso sair daqui, mas me veio à mente uma coisa aqui que eu quero falar, irmãos. Olhe, eu tenho absoluta certeza de que há muitas pessoas, e não são poucas não, inclusive eu, que estamos aqui nesta noite de Santa Ceia, mas a gente olha para trás e lembra do vento. Olha para um lado, olha para o outro e diz: como foi que eu sobrevivi? E tem momento até que a gente bate na gente e diz assim: tu estás vivo mesmo? És tu? Tu tens chegado até aqui. E eu ministro sobre a tua vida e a minha também nesta noite, que os ventos, os rios e as chuvas não vão destruir a construção da nossa torre, porque ela está edificada na rocha. Oh, glória! Mas aí a gente já viu a questão do terreno. Agora vamos ver a modalidade. Como é que essa torre está sendo construída? Venha comigo para o livro de Amós e veja uma citação bíblica bem interessante, que se coaduna com isso que nós estamos tentando enfatizar aqui. Amós, capítulo 7. Faz favor. Glória a Deus. A torre está sendo construída aonde, minha gente? Agora vamos ver como é que ela está sendo construída. Como? Se as coisas estão andando como devem andar. Amós capítulo 7. Confiram comigo o versículo 8 e o 9. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: o que foi que Amós viu? Um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Israel. Gente, o muro estava sendo construído com quê, queridos? Que ferramenta aparece aí? Quem sabe o que é um prumo aqui? Então tem muita gente que não sabe, então temos que explicar. O prumo é uma ferramenta utilizada pelo construtor, especialmente o pedreiro. É uma cordinha fina que passa por dentro de um negocinho de madeira, que eu não sei dizer o nome, e uma pecinha de bronze ou de cobre, aquilo. Me ajuda aí, os pedreiros. Não é assim, pastor? Aí o pedreiro, quando está levantando a parede ou para fazer uma coluna, ele coloca aquela pecinha de madeira lá em cima e vai soltando a corda. Se a bolinha de bronze ou de cobre tocar nos tijolos que estão abaixo, é porque os tijolos estão fora do lugar. Ele vai ter que dar uma pancadinha ali com a colher, para o tijolo voltar para o lugar. Mas, olha aqui uma pergunta. E se a construção já estiver sendo feita há um bocado de tempo e o cimento estiver duro? Como é que vai bater com a colher no tijolo e o tijolo vai voltar para o lugar? Escuta, oxalá que a massa, o cimento, esteja mole. Porque se tiver mole, ó, bota o prumo. E aí tem um mistério. É que essa massa não pode endurecer, gente.
Desde o dia que a gente aceita Jesus até quando ele voltar, a massa tem que estar sempre molinha. Porque de vez em quando, na nossa construção da torre, um tijolo quer sair daqui, o outro quer entrar ali, um quer ficar meio torto e tal. E o construtor da torre, e não adianta fazer arrumado, porque pedreiro ruim levanta a parede toda troncha e diz: no reboco eu dou o desconto. Olha o dedinho aqui, ó. A alvenaria tem que ser bem feita, porque não pode comprometer a parede a mais tarde. E se botar muita massa, vai gastar muito. Então, temos que começar a construção de forma que ela esteja correta e o prumo de Jesus seja solto. E é o que eu sinto que o meu Senhor está fazendo aqui nesta noite de Santa Ceia. A partir de mim, a partir de mim, o construtor o mestre de obra, o mestre dos mestres, está passando o prumo nas construções para ver como é que as paredes estão. Se não tiver boa, tá aqui, ó. Olha a colher de pedreiro aqui, ó. Bate de um lado, bate do outro. E eu creio que a gente vai conseguir chegar na altura máxima da construção. Quem está recebendo essa palavra? Oh, Jesus, nos ajuda. Eu estou explicando que o discipulado, ele é representado aqui pela construção de uma torre. Então já falei sobre o terreno onde a torre está sendo construída, a forma como ela está sendo construída de forma perfeita. E tem outra coisa interessante que a gente precisa colocar aqui em evidência, meus irmãos. É que esta torre que está sendo construída, ela precisa de uma coisa. Venha comigo para o livro de Gênesis, por favor. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Veja Gênesis capítulo 11, versículos 5 e 6. O que a Bíblia nos ensina? É claro que o contexto aqui está se referindo a outra coisa, mas eu estou trazendo de forma explicativa. Uma analogia eu estou fazendo e quero aplicar isso aqui. Veja Gênesis 5 e 6. Aliás, capítulo 11, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e o que mais? E a torre. Você crê que o Senhor já desceu aqui em Vitória hoje para ver como é que está a construção? Aí diz: e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem. Intentarem o quê? Preste atenção para essa explicação. Já vimos o terreno, diga amém. Já vimos que o prumo está funcionando, diga glória. Agora, vocês já observaram que para a gente construir a nossa torre, a gente precisa da ajuda dos outros? Olha aqui, ó. Eis que o povo é um. Isso significa que eles estavam unidos. E todos tinham uma mesma. E vocês concordam com a palavra que está sendo ministrada, que para a gente construir as nossas torres, a gente precisa um do outro? Ou não? Então, pega na mão de quem está do teu lado aí, e olha para o rosto dele, e diz assim: eu preciso de ti, para continuar construindo a minha torre. Continue, diga assim: me ajuda em oração, nos teus conselhos. Diga: eu preciso da tua ajuda em comunhão. Olha, você quer ver a sua torre não ser concluída?
saia da comunhão. Saiu da comunhão, a torre não vai chegar ao ápice, à conclusão. Por isso, eu peço ao meu Senhor que nesta noite Ele ministre sobre nós aqui a sua graça para que estejamos unidos. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aí quando a gente analisa pelo menos essas três coisas, que o tempo não dá para a gente continuar, que eu vou falar ainda sobre a questão da guerra. Mas olhem, é preciso a gente entender que a construção desta torre, ela não pode ser impedida por absolutamente nada. E vou citar aqui algumas coisas que podem impedir a construção desta torre, nós como discípulos. Primeiro, olhe, pecado, perda de comunhão, falta de oração, exclusão daquela comunhão particular com o Senhor. E eu tenho a triste tristeza, parece uma redundância, mas deixa assim mesmo. A triste tristeza de dizer que há muitos cristãos, muitos discípulos que começaram a torre também no terreno duro, o prumo sempre sendo utilizado, em comunhão, mas de repente as coisas mudaram. E há construções que estão paradas. Quando uma construção fica parada, a ferrugem começa a corroer as armações de ferro. Não é, minha gente? Como é o nome daqueles matos que crescem assim na parede? Aquelas ramas. Melão. O lodo começa a tomar conta de tudo. Se a construção da torre parou, os insetos começam a se alojarem por ali para morar. As pessoas entram ali para fazerem sujeiras. Ó Espírito, ó Espírito de Deus, dá uma entradinha em algumas construções, Espírito Santo. Replaneja, faz um exame aí na base, se não presta mais, quebra tudo, faz outra base. Mas eu sinto que nesta noite Satanás está batendo em retirada por causa desta palavra. E construções de torres continuarão sendo levadas a efeito no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Paremos aí agora um pouco sobre a construção da torre e vamos ver o segundo significado, a segunda explicação que Jesus traz sobre o discipulado, comparando-o com uma guerra. Olha o versículo de número 31. Ou qual é o rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede o que, minha gente? Condições de paz. Queridos, por qual razão Jesus comparou o discipulado com uma guerra? Vamos explicar. O discipulado é comparado a uma guerra porque aceitamos a Jesus como Salvador, nós entramos em rota de colisão com o inferno. Eu vou repetir isso. Nós entramos em rota de colisão contra o inferno. E por que nós entramos nesta guerra, neste conflito contra o inferno? Porque, irmãos, servir a Jesus, ser discípulo do Senhor, é deixar de servir a Satanás. E Satanás se sente incomodado e prejudicado
porque do reino dele foram retirados soldados que para ele era de grande importância, e esses soldados se converteram e agora estão em um outro batalhão, sendo comandados por outro general, com uma visão diferente, com uma perspectiva diferente, com uma estratégia de guerra diferente. E a Bíblia nos mostra isto. Agora, preste atenção para essa explicação. Para sermos soldados desta batalha, nós precisamos de alguns elementos. Vejam, por favor, o que Paulo nos ensina na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4. Segunda aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz assim, ó: porque as armas, de que, minha gente? Da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de quem, minha gente? Então os guerreiros que estão nesta batalha, nós que entramos nesta guerra, nós fomos munidos com as armas espirituais e não armas carnais. E sabe, amados, o discipulado é comparado a uma guerra, porque também o objetivo de Satanás é nos atingir em todos os aspectos. Foi o que eu disse, meus irmãos? Satanás quer nos atingir em todos os... Olhe para cá e preste atenção para isso. Você sabe que Satanás quer destruir a sua família, o seu casamento, quer destruir, eu não vou dizer seu ministério, que eu acho que ninguém tem ministério. Eu não me considero, eu fico meio estranho quando eu vejo uma pessoa que canta, diz o meu ministério de louvor. O pregador, o meu ministério. Eu acho que ninguém tem ministério. A gente tem oportunidade de servir no reino de Deus. Mas o que acontece? Satanás quer destruir, irmãos, essa pujança, essa alegria, esse prazer que a gente tem de estar na igreja. Satanás quer impedir que a gente faça a obra de Deus. E eu quero deixar bem claro aqui, que o discipulado é comparado a uma guerra, porque Satanás se levanta ferrenhamente para destruir-nos, para impedir-nos de fazer a obra de Deus. Mas não vai conseguir, porque como discípulos nós estamos em uma guerra, aqui ó, munidos de armas espirituais, armas poderosas em Deus. Então, deixa eu logo adiantar um pouquinho. Satanás não vai destruir, isso aqui é profético, não vai destruir a sua família, não vai destruir os seus filhos, não vai lhe destruir essa cooperação que você está dando no reino de Deus, não vai destruir essa alegria que você tem. Todas as armadilhas que ele tem preparado são destruídas no poder da palavra e do nome de Jesus Cristo. Segura a tua mão no alto. Achei tão bonito vocês levantarem as mãos. Então, segurem as mãos ao alto e diga: Jesus, tu estás comigo nesta guerra. Então me protege. Diga mais forte: me protege. Me ajuda. Oh, recebe a ajuda de Jesus nesta batalha. Oh, Deus. Nós não estamos sozinhos nesta batalha. Eu vou ler. Vocês estão esperando eu ler Efésios 6. Eu vou ler. Eu sei que vocês... É uma igreja bíblica. Mas antes de ler Efésios 6, olha para cá um pouquinho. Olha, tu estás consciente que nesta batalha, o general dos generais tem te dado livramentos que tu nem tem visto. Tu tens passado por lugares
anjos têm te ladeado, têm ido na tua frente, na tua retaguarda, e tu entra, e o inimigo diz: e ele não foi destruído? Não, não foi não, porque ele está guardado. Nesta guerra, há momentos que a nossa carne treme e a gente perde as forças. Por quê? Atenção para esse detalhe, isso é profundo. O humano lutar com o espiritual, isso é um verdadeiro paradoxo, minha gente. É um profundo paradoxo. O humano lidar com um ser espiritual. Fui longe agora com esse negócio. Hein, pastor? Como é que a gente, um bocado de comedor de carne com farinha? E eu não estou nem comendo carne gordurosa, o senhor também não. Um bocado de seres frágeis, falhos como somos. Lutar contra Satanás, irmão. Lutar contra demônios, contra potestades, contra principados, contra príncipes das trevas deste século. Isso foge do raciocínio humano. Isso foge da temática humana. Mas o negócio é que nessa guerra a gente entra revestidos. Revestidos com a couraça da justiça, com o escudo da fé. Não vou nem mais ler, estou citando. Os pés calçados na preparação do evangelho da paz, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, apareça o que aparecer, mas a vitória é dos guerreiros pelo sangue de Jesus. E eu tenho uma palavra para dizer aqui neste momento muito, mas muitíssimo interessante. Há crentes, soldados que vieram a esta santa ceia nesta noite, dizendo assim: Pai, estou sem forças. Pai, estou sem estratégias. Pai, a minha ferramenta, os meus objetos de guerra, a minha armadura está se enfraquecendo. Aí o general trouxe você hoje aqui para o quartel e está dizendo assim, ó: receba a espada, receba escudo novo. Quem quer escudo novo aqui? Quem quer capacete novo aqui na cabeça? Oh, recebamos novos equipamentos e vamos continuar. Eu estou sentindo uma força para dizer esta frase: vamos continuar. Glória a Deus. Aleluia. Sair do comando deste general, nós nos tornamos vulneráveis, nos tornamos obsoletos, nos tornamos frágeis, nos tornamos presas fáceis para Satanás. Então, fiquemos neste quartel, fiquemos neste comando deste Senhor, general dos generais, e a gente vai conseguir concluir o nosso discipulado. Aleluia! Que Deus abençoe-nos. Que esta palavra, ela tenha lugar em nossas vidas. Mas eu quero terminar aqui perguntando. Vamos lá, gente. A torre vai ser concluída ou vai ficar pelo metade do caminho? Ah, eu não entendi. A torre vai ser levada, a construção dela vai ser levada a efeito, vai ser concluída ou vai ficar pelo meio do caminho? E a guerra, nós vamos ser vencidos ou somos vencedores? Então, diz assim bem alto com a tua mão para cima: em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Oh, recebe esta graça que vem do Pai. Glória a Jesus. Jesus, renova aquele crente que está precisando de um renovo, Jesus. Ajuda aquele crente que precisa de uma força para continuar nesta guerra e nesta construção. Glória a Deus para todo sempre. Aleluia! Aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe-nos, meus amados. Amém. Glória a Jesus.